Olá, boa noite a todos, obrigada por estarem aqui comigo no lançamento do meu podcast Falar por Aí, a primeira edição, com o tema tão pertinente e tão importante para nós que é a descoberta da chave para a saúde e para o bem-estar. E porquê este projeto e porquê o Falar por Aí? Empoderar o bem-estar, empoderar o seu bem-estar para a promoção do equilíbrio e da saúde em todas as dimensões da sua vida é uma das coisas que eu quero que vocês consigam atingir. Eu quero chegar também a uma pessoa de cada vez, exercendo sempre um papel educativo, formativo, ajudando na transformação de vidas, sempre através do conhecimento e, obviamente, com a dose de empatia necessária, pelas situações particulares de cada um. A sua saúde, melhorá-la será a minha prioridade, sempre a sua saúde, informando e educando, para que consiga atingir, reforçar e promover o seu bem-estar integral. Nós temos aqui um resumo, do conteúdo do que vamos abordar aqui, mas basicamente nós vamos fazer uma viagem pela história da alimentação do ser humano e perceber de onde é que saímos e onde é que chegamos. E infelizmente as notícias não são boas. Começando então aqui com a Organização Mundial de Saúde, e a definição de saúde pela OMS. Ela é um estado completo de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Portanto, uma definição estabelecida em 1946, e que diz que a condição de equilíbrio e bem-estar total envolve as várias dimensões da vida humana, a física, a mental e a social. Trago-vos uma inspiração, um quiroprático, o Dr. Eric Berg, muito presente nas redes sociais, ele é norte-americano. Esta frase é uma provocaçãozinha. A saúde não se encontra com as comidas que nós adicionamos, mas sim com os venenos que nós evitamos. Vocês podem procurá-lo e segui-lo, se for do vosso interesse. E realmente nós somos o que comemos, ou seja, a chave para o melhor estado de saúde possível tem início no nosso bem-estar nutricional. Mas temos aqui um outro mas. E mais uma inspiração, aqui o grande Dr. Lair Ribeiro, da nacionalidade brasileira, mas é uma sumidade a nível internacional, quase 20 anos da sua carreira dedicados a hospitais como o Hospital da Faculdade de Medicina de Harvard e farmacêuticas de topo mundial onde ele trabalhou. E a frase provocadora que eu vos trago dele e de outros com quem eu também aprendo muito: nós somos efetivamente o que a nossa comida comeu. Portanto, a chave para o melhor estado de saúde possível tem início no bem-estar nutricional e um foco enorme na origem daquilo que comemos. Estas provocações que eu vos deixo aqui, do Dr. Leio Ribeiro, a relação com o sermos autodidatas e o conselho que ele nos dá, se vocês o seguirem vão eventualmente cruzar-se com estas informações, foi algo que me aconteceu também. Eu tive que ser autodidata e tive que começar a estudar e começar a investigar para conseguir perceber algumas coisas que se passavam comigo, algumas para ajudar, para entender. Então, a terceira inspiração que eu vos trago, e última, o Dr. Rupi. O Dr. Rupi é um médico do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. Eu cruzei-me com ele também nas redes sociais, no YouTube, com uma palestra TEDx que ele deu, a que chamou O Papel da Comida na Saúde. Se vocês quiserem pesquisar, vale a pena ouvir, são 15 minutos muito interessantes, e inspirei-me efetivamente nessa palestra dele para vos trazer aqui esta introdução, estas notas introdutórias. Então, o Dr. Rupi, enquanto um jovem médico recém-licenciado, a dada altura, tem que lidar com a primeira perda de um paciente. Uma senhora chega ao hospital, à emergência, a ter um infarto de miocárdio, e apesar de todos os esforços do Dr. Rupi e da sua equipa, de todo o conhecimento de anos e anos a estudar medicina e já de alguns anos de prática, o Dr. Rupi perdeu a paciente. Portanto, assim, o choque que acredito que seja enorme, quando acontece, pelo menos a primeira vez, a jovens médicos.
E aqui aproveito para partilhar alguns dados com vocês. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística e também com a Direção-Geral de Saúde, morrem por dia em Portugal 95 pessoas com infartos de miocárdio. E vejam bem, a maioria deles, como esta senhora, sofrem de doenças não diagnosticadas, não tratadas, e que efetivamente começaram há muito tempo. O primeiro e único sintoma foi a síncope que levou à sua morte. Aproveito agora para fazer uma pequena pausa e apresentar-me. O meu nome é Mariana Santos, não sou médica, mas gosto de viver bem, com boa saúde. Sou doutorada em Engenharia Química e Biotecnologia e toda a minha vida trabalhei como especialista em segurança alimentar, e algo que tenho muito gosto e muito prazer em fazer. Pela minha idade, sim, também sei já um bocadinho sobre menopausa e por experiência pessoal, às senhoras que estejam a ouvir-me, também poderemos trocar algumas informações mais para a frente. Portanto, a pergunta que se coloca, a pergunta para 1 milhão de euros é: o que é que eu devo então comer? O que é que eu devo então comer? O doutor Rupi, se voltarmos aqui atrás, o doutor Rupi, com esta decepção tão grande, não ter conseguido salvar a vida dessa paciente, inspirou-se também e começou todo um trabalho de educação à classe médica, aos jovens estudantes de medicina, em Inglaterra, e foi o precursor da criação de aulas de gastronomia, que ainda hoje decorrem, e foi o motivador do aparecimento de aulas de gastronomia nos cursos da Faculdade de Medicina. Creio que começou em Bristol, creio que é de lá que ele é, e a partir daí foi toda uma corrente e um aumento de formação e de disponibilidade formativa para jovens médicos nessa área. Portanto, o webcast dele, o podcast dele, desculpem, que se chama The Doctor's Kitchen, portanto, a cozinha do médico, em que ele faz comida para combater a doença. Portanto, é muito interessante. Voltando aqui à pergunta de 1 milhão de euros, o que é que devo comer? Ouvimos e somos bombardeados todos os dias com todo o tipo de informação, modas, tendências, opiniões sobre os vários tipos de dietas e alternativas para a perda de peso, para a melhoria da saúde, e se nos focarmos nas mais populares e que têm uma base de sustentabilidade credível, com publicações científicas, com estudos feitos, como por exemplo a dieta mediterrânica, que nos é tão querida, que conhecemos tão bem, a paleo, a low carb, as dietas com base de plantas, o low fat, o Atkins, o jejum intermitente, nós vamos identificar claramente denominadores comuns a todas elas. E os três principais são a remoção da dieta de alimentos altamente processados, a remoção de fast food e a remoção de excesso de açúcares. Então, o que é que todas elas incluem também? Todas essas dietas que têm a tal sustentabilidade científica que eu vos falei. Muitos vegetais. As plantas são uma enorme fonte de micronutrientes, com vitaminas, minerais, e são riquíssimas em fitoquímicos, com um papel muito importante na regeneração celular. As plantas também são riquíssimas em fibra, e a fibra é essencial para alimentar a nossa microbiota. Nós, seres humanos, não conseguimos digerir a fibra, mas este órgão tão especial, sim, a microbiota, que são os seres, esta população incrível de micro-organismos que vive no nosso intestino, está considerada também como mais um órgão extra do organismo humano. Eles sustentam a nossa saúde, ajudando na digestão da comida, na libertação de nutrientes, a reequilibrar processos inflamatórios, lidam com o excesso de açúcar que nós ingerimos até um certo ponto, porque depois também destruímos a microbiota, entre outros aspectos. Também, estas dietas incluem gorduras de alta qualidade. Estas são incríveis para o benefício da nossa saúde e contêm uma miríade de ácidos gordos essenciais, absolutamente essenciais, como diz o seu nome, são fundamentais para o bom funcionamento do nosso cérebro,
Pois é, pois é. O cérebro tem uma enorme quantidade de gordura e não vive sem gordura. As gorduras de qualidade são precursores de hormonas e estão em permanente atuação em todo o organismo. Para finalizar, comum a todas estas dietas, as cores, muitíssimas cores. Uma alimentação diversificada, rica em alimentos coloridos, composta por grande variedade de plantas, tem o poder de influenciar a expressão dos nossos genes e de favorecer a saúde. E, portanto, damos aqui um pulinho demos aqui um pulinho rápido ao fascinante campo da nutrigenética. E então, é preciso fazer uma dieta e uma dieta prudente. E para quê? Para reduzirmos o risco de existência de doenças autóimunes, desenvolvimento de doenças autoimunes, de cancro, de obesidade, de depressão, doenças inflamatórias e por aí vai. Um sem fim que há 30 anos, 40 anos, nem se ouvia falar. Existem aqui duas situações que temos que ainda que mencionar antes de avançar. Tanta informação sobre dietas, sobre o que é que se pode fazer, o que é que não se pode, e o conflito gerado sobre qual a melhor dieta cria uma apatia perante a motivação e potencial mudança no comportamento alimentar de cada um. Portanto, o excesso de informação não ajuda. Deixa as pessoas de alguma forma baralhadas, se é que posso dizer isso. Por outro lado, não podemos esquecer também a dificuldade criada numa decisão de vida, de adotar um estilo de vida e uma dieta prudente, pelo lado emocional da comida. Nós expressamos emoções em eventos de celebração de vida. A comida faz parte da cultura dos povos, faz parte da história das nossas famílias, faz parte da história das nações. E, portanto, nós estamos a fazer uma dieta, de facto, é algo que é complexo e que requer realmente uma motivação muito, muito grande por parte de quem vai avançar para ela. E então, com isto tudo, deixem-me ver aqui as minhas notas. Aqui está. Desculpem. Portanto, a comida não é de todo uma panaceia. A comida não é a resolução universal para todos os males. Nós não podemos substituir cuidados médicos, medicamentos, meios de diagnóstico pela comida. Nós não podemos esquecer que a emergência médica, a medicina de emergência, salva milhões de vidas no planeta por dia. No entanto, a comida é sim uma parte fundamental para a conquista do nosso bem-estar. E temos ainda coisas a melhorar na nossa sociedade, por exemplo, a educação dos médicos. É fundamental que eles tenham uma educação mais aprofundada em ciências da nutrição e também, tal como o Dr. Rupi fez em Inglaterra, que sejam incluídos módulos de gastronomia culinária para que eles possam aconselhar da melhor maneira os seus pacientes. Infelizmente, muitas vezes os pacientes também não têm o conhecimento de base necessário para poderem promover a mudança na sua dieta e no seu dia-a-dia. E aí então passo para outro aspecto muito, muito importante. Fala-se tanto de literacia hoje em dia, é importante, literacia em várias vertentes da vida, e uma delas, e como formação às crianças desde tenra idade, a literacia gastronómica é muito importante. Portanto, a origem, é importante que as crianças percebam que a origem dos alimentos não é a prateleira do supermercado e que a sua preparação para consumo tem todo um ritual, desde a sua aquisição, a desinfecção, o descasque e tudo mais. Portanto, é importante que as crianças percebam que quando o alimento chega à mesa tem todo um percurso que vem do prado até ao prato, e que faz sentido que desde pequeninos eles sejam educados, quer na escola, quer no seio das suas famílias. E também, finalmente, o acesso a alimentos mais saudáveis. Hoje em dia está condicionado pelo sítio em que vivemos, portanto, quem vive nos grandes centros urbanos, infelizmente, não tem acesso a alimentos de produções mais pequeninas, em solos que ainda não estão explorados em demasia e por aí vai. Portanto, as pessoas que vivem nos centros urbanos estão, de alguma forma, limitadas. Agora, convido-vos para fazer aqui uma pequena viagem através da história da alimentação do homem, começando então pela pré-história.
até há 2.500 milhões de anos atrás, nos primórdios da humanidade. Todos sabemos que o ser humano tinha um estilo de vida nómada, caçava e colhia raízes, frutos, e portanto tinha uma dieta diversificada, mas com maior base e maior incidência na caça. E, claro, a sua alimentação era sazonal. A alimentação, conforme a estação do ano, era adaptada, e frutas no seu sentido real, existiam no verão, na primavera, no verão. Não é como nós hoje que temos morangos o ano inteiro, né? Não sabem nada, são muito grandes, são de estufa, portanto, nada se compara a um morango de época que é colhido e que é comprado numa feirinha, e, portanto, sabem todos daquilo que eu estou a falar. De seguida, um período em que a agricultura e a domesticação de animais provocavam mudanças na alimentação, na Revolução Neolítica. Começam-se a cultivar cereais e leguminosas, começa-se a criar gado, e por isso surgem assentamentos permanentes de pessoas e, obviamente, com uma dieta mais variada. Chegamos então às civilizações antigas, cerca de 3.500 anos antes de Cristo até 500 anos depois de Cristo, e temos claramente aqui as civilizações mais avançadas, como a egípcia, a grega, a romana, que introduzem já técnicas agrícolas desenvolvidas, começam a produzir produtos como o vinho, como o azeite, como as especiarias, e começa a haver aqui uma grande influência das classes sociais, e obviamente as pessoas mais ricas tinham acesso a alimentos mais sofisticados e a uma dieta mais diversificada. Idade Média, entre cerca do ano 500 e o ano 1500 depois de Cristo, com uma influência de geografia e clima. Temos uma dieta baseada em grãos, legumes e algumas carnes, e o uso de temperos, também mais comum nas regiões mais ricas e nas classes mais abastadas, e há aqui uma grande cultura das festas e banquetes, como expressão de status social. Chegando à época dos descobrimentos, renascimento e expansão comercial, mais ou menos entre 1400 e 1600 depois de Cristo. Vejam aqui uma figura da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500, e surge então com a influência do para além mar, não é? Das novas ideias culinárias, a influência de exploração e de trocas entre continentes, introdução também de novos alimentos descobertos, além mar, batatas, tomates, milho, e claramente a diversificação da dieta. E num pulinho chegamos aqui à Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, eu tenho aqui uma frase, portanto, ela teve início no século XVIII, prolongou-se ao longo do século XIX, e eu tenho aqui uma frase provocadora: a Revolução Industrial, que é responsável por tudo de bom nós temos hoje a nível tecnológico e que nos permite estar aqui a fazer este webinar, é também a origem da decadência dos alimentos, infelizmente. Portanto, vamos fazer aqui uma viagem pelos acontecimentos, mas basicamente através da mecanização de processos, as máquinas a vapor, os novos hábitos de trabalho, em que deixam de ser trabalhos braçais e ao ar livre para serem trabalhos em fábricas, em escritórios, e sem tanto movimento e tanta força física, a redução de nutrientes dos solos e dos alimentos e, obviamente, o início dos alimentos processados para dar resposta à necessidade de alimentação de tantas pessoas nos novos centros urbanos. Então, temos então aqui um facto que a enorme quantidade de mudanças tecnológicas, sociais e económicas introduzidas pela Revolução Industrial tiveram um impacto direto e indireto sobre a forma como produzimos, processamos e consumimos alimentos. Infelizmente, esses impactos continuam até hoje a influenciar a alimentação moderna e estão intimamente ligados à redução da qualidade nutricional dos alimentos. Exemplos, tentando abranger aqui um bocadinho tudo o que veio acontecendo: a exaustão dos solos e a agricultura intensiva,
Antes da Revolução Industrial, havia agricultura local e sustentável, com rotação de culturas, policulturas, era pequena escala. Com a Revolução Industrial, começa a agricultura mecanizada com máquinas, com o arado a vapor, por exemplo, e começa a ser feita em larga escala, e também o aumento de monoculturas para atender, para dar resposta aos mercados mais urbanos e à quantidade de pessoas. Portanto, em consequência, o solo fica, há uma exaustão de nutrientes, pela interrupção dos ciclos naturais da regeneração dos solos, e começa a haver uma necessidade de fertilizantes sintéticos para compensar essa ausência de nutrientes e, portanto, e recorrer a práticas artificiais de recuperação de solos. Ora, tudo isto implica o uso de químicos e de contaminação dos solos e dos recursos hídricos com químicos. E aí fazemos aqui uma pequena viagem até o uso de fertilizantes e de herbicidas, desenvolvimento de fertilizantes sintéticos em larga escala, que permitem o cultivo em solos pobres, para poder alimentar e sustentar o crescimento urbano. O uso contínuo desses fertilizantes não permite a reposição de nutrientes, de micronutrientes do solo e obviamente resulta em alimentos com menor valor nutricional. Eu mencionei aqui nos herbicidas propositadamente o glifosato. O glifosato é um herbicida, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a marca comercial do glifosato é o Roundup. Ele foi começado, a sua comercialização, o início da comercialização foi feito em 1974 pela empresa Monsanto e atualmente é uma marca que foi adquirida pela Bayer. O que é que se passa? Ele é um herbicida de largo espectro, de acordo com a EMS, portanto, para além de ser um herbicida de largo espectro, de acordo com a EMS, ele está classificado como potencialmente cancerígeno. É isso mesmo. Ora bem, ele tem um papel devastador na biodiversidade e na saúde humana. E posso-vos dar um exemplo que, a nível do solo, este herbicida destrói também e mata, aniquila a microflora do solo. E, por exemplo, determinado tipo de nutrientes que têm que ser transformados microbiologicamente pelos micro-organismos do solo, para que as plantas os consigam assimilar, esse processo deixa de existir, portanto as plantas vão ficar ainda mais pobres em nutrientes. Isso é muito problemático. Então, a Europa tem uma escolha. Qual é? Ou envenena ou protege os seus habitantes, não é? Levando a que não se compreenda a decisão tomada em novembro de 2023, portanto há cerca de um ano, em que a Europa, a Comunidade Europeia, aprova por mais de 10 anos a autorização de utilização do glifosato como herbicida em todos os países da comunidade, da União. Portanto, obviamente cada país pode e tem autonomia para poder decretar a sua proibição, mas a Europa permitiu que se continuasse a usar. Portanto, só aqui alguns exemplos do que está a acontecer a nível da Europa. O Luxemburgo já proibiu em 2020, portanto em 2020, foi o primeiro país a proibir a utilização deste herbicida, alegando que já existem alternativas suficientes para o substituir, e é um facto, é verdade. França, em 2020, vejam só, criou um fundo monetário para os agricultores não utilizarem o glifosato e reconheceu a doença de Parkinson como uma doença profissional dos agricultores. Agora, o facto é que isto não foi suficiente para que França reconhecesse que isto era suficiente para proibir o seu uso. Portanto, a França continua a autorizar o seu uso. E agora damos um pulinho aqui ao nosso belo Portugal, e vou-vos contar aqui um bocadinho do que é que se tem passado. Por exemplo, em 2017, era o país europeu que mais usava o glifosato, e foram encontrados elevados níveis no solo e na urina dos portugueses. Vejam só. Em 2023, portanto há cerca de um ano também, foi feito um estudo europeu, a nível europeu, por uma ONG, em que resultou que 11 dos 12 países acusavam a presença de glifosato nos rios, obviamente com impacto na vida aquática e na qualidade da água para consumo humano.
basicamente. De onde é que eles vêm? Dos solos. Portanto, se os rios estão contaminados, os solos onde se estão a fazer estão super, hiper contaminados e depois com as águas da chuva é tudo lixiviado e tudo para os rios. Portanto, neste estudo, Portugal foi também líder da contaminação dos rios, foram encontradas concentrações tóxicas de glifosato, por exemplo, em Idenha Nova, é o exemplo que tenho aqui para vos mostrar, em que a concentração de glifosato encontrada era 30 vezes superior ao limite legal da água para consumo humano. Vejam só, isto é um disparate. Em geral, 17 das 23 amostras resultaram na presença de glifosato acima de 0,2 microgramas por litro, quando o limite estabelecido nas águas de consumo, o limite de segurança para o consumo humano é de 0,1 microgramas por litro. Realmente isto é muito, e desculpem-me, estendi-me aqui um bocadinho, mas acho que esta questão do glifosato é realmente muito importante e pertinente e precisava. Depois temos ainda, depois da Revolução Industrial, temos a seleção de variedades de culturas, portanto, há aqui uma abordagem mais científica na agricultura. Começa a haver seleção de culturas para produção em larga escala, obviamente com toda a influência do poder do capitalismo industrial e os interesses financeiros. Temos que ter alimentos mais eficientes em cultivo, no transporte e na armazenagem. Há um foco enorme na produtividade, na resistência ao transporte e na vida útil do alimento, obviamente com impacto negativo na qualidade nutricional, e sempre com prioridade para culturas de maior rendimento, como o trigo, o milho, o arroz, a soja. Isso representa o quê? Menor biodiversidade agrícola, abandono de culturas tradicionais e com todo o impacto negativo que nós já conhecemos. As práticas de colheita e armazenamento são outro ponto que herdamos a partir da Revolução Industrial. O transporte de longas distâncias dos centros de produção para os centros urbanos onde vivem as pessoas que precisam de se alimentar e o armazenamento prolongado são também fatores primordiais e decisivos na redução das características nutricionais dos alimentos, porque há aqui uma colheita antecipada. E nós sabemos que uma colheita antes da maturação implica menos concentração de nutrientes nos alimentos. Também a nível de preservação foram desenvolvidas tecnologias que muitas vezes ajudam a degradar os poucos nutrientes que nós já temos nos alimentos. Por isso, dou um exemplo: a pasteurização de sumos faz com que a vitamina C seja reduzida quase a níveis imperceptíveis. Por outro lado, surgem técnicas de processamento de alimentos e de produção em larga escala. Uma delas, e que é a refinação de grãos, esta aqui é terrível, dá origem aos amidos, que nós tão bem conhecemos: amido de milho, amido de batata, as maltodextrinas. Portanto, tudo isso são cadeias enormes de açúcares que vão ter o mesmo efeito no organismo, ou pior, porque é um alimento processado, que o açúcar puro. Os enlatados, os congelados, a pasteurização. Temos assim alimentos mais acessíveis, não é? Portanto, há uma facilidade, nós chegamos à prateleira do supermercado e eles estão lá, mas com menos nutrientes. Portanto, arroz branco, farinha refinada. E aqui o que é que o que é que nós apercebemos aqui? Padronização de produtos. O que é que acontece? Há muitos produtos nas prateleiras de supermercado que sabem todas ao mesmo. Têm todas lá os seus amidos, as suas maltodextrinas, as suas proteínas de leite, e portanto há uma padronização muito grande de produtos e nós andamos a comer sempre mais do mesmo, tudo igual e sem nutrientes. Portanto, a dieta industrializada é assim uma dieta homogénea e pobre em micronutrientes. É uma dieta triste. Passando ainda pelas alterações climatéricas e a Revolução Industrial, isto tem uma componente, elas andam de mão dadas, começaram nesta altura. Há um aumento massivo de emissões de dióxido de carbono, pelo uso intensivo de combustíveis fósseis, desmatamentos, urbanização acelerada, desmatamentos para a produção intensiva de cereais, de soja e por aí vai, de palma, para óleo de palma. E o que é que acontece com o aumento do dióxido de carbono na atmosfera? As plantas crescem mais depressa, têm mais carbono disponível na atmosfera e, consequentemente, menor concentração de nutrientes.
Também as mudanças climáticas tiveram um impacto enorme nas temperaturas e, claro, impacto negativo na qualidade e no ciclo de crescimento das culturas. Nós hoje vemos, às vezes, frutas que são do verão a aparecerem no final do inverno eh, e coisas assim, pronto, que nos são estranhas e ainda bem que ainda nos são estranhas, não é? Então, também um impacto muito grande nos hábitos alimentares e na alteração dos hábitos alimentares e de padrões de vida, a migração massiva de pessoas para as cidades à procura de melhores condições de vida, de trabalho, leva a que haja um afastamento das dietas tradicionais. Há uma necessidade premente de alimentos prontos, deixou de se ter tempo para cozinhar e começa-se a consumir e haver um aumento de consumo de alimentos processados. E, portanto, uma dieta moderna é uma dieta com alimentos pobres em nutrientes, ricos em calorias, açúcar e sal refinado. Porque o sal marinho não é um sal problemático, é um sal que é rico em mais de 80 minerais e que deve ser consumido. Dependência também de alimentos ultraprocessados, portanto, sacrifica-se a qualidade nutricional por conveniência e preço baixo. E o preço aqui é um fator muito importante. Existe também, com a Revolução Industrial, começa-se a observar a redução na biodiversidade alimentar. Portanto, um sistema agrícola homogéneo, em que, como vos disse já, a predominância de poucas culturas, e mais especificamente trigo, milho, soja, arroz e mais algumas, a redução da biodiversidade, os efeitos na saúde do solo. O solo não tem nutrientes, o solo está, na maioria dos terrenos, está completamente vazio de nutrientes. Também a qualidade dos alimentos animais é afetada, e vou-vos mostrar já à frente alguma informação sobre isso. Como consequência, temos, obviamente, produtos potencialmente prejudiciais, com valor nutritivo muito, muito reduzido. Só dando aqui uma nota sobre a qualidade dos alimentos de origem animal, para terminar esta secção, passamos a ter criação intensiva, com uso excessivo de antibióticos e hormonas de crescimento, para os fazer crescer depressa, antibióticos, porque vêm como eles moram, coitadinhos, eles vivem em cima uns dos outros e contaminam-se uns aos outros, e portanto é preciso prevenir doença, é preciso dar-lhes medicamentos para prevenir doença, e tudo isto leva a que que vão existir resíduos químicos nos produtos alimentares. A alimentação destes animais também é de muito baixa qualidade e é feita com subprodutos animais também. Portanto, alimenta-se vacas com farinha que é feita com os ossos das próprias vacas, alimenta-se peixes com farinhas que são feitas com a espinha das suas próprias, com farinha das suas próprias espinhas, e portanto isto diminui claramente o valor nutricional da carne, quer seja dos animais, quer seja do pescado. A poluição marinha também contribui para a contaminação de peixes e mariscos por metais pesados e toxinas e o impacto na aquacultura, assim, ambientes superlotados, como eu já vos disse, as toxinas deles mesmos, os excrementos que são libertadas são absorvidas pelo peixinho vizinho do lado. Portanto, há aqui claramente um compromisso da segurança e da qualidade nutricional destes alimentos. Então, o que é que temos aqui? Bem, deixem-me ver aqui as minhas notas para eu não me perder. E já está. Não fica nada para trás. Poluição, não ficou nada para trás. Nada importante, pelo menos. A Revolução Industrial implica então uma perda de acesso a nutrientes. E aqui um breve resumo. Mudanças profundas na vida urbana e no trabalho, resultando no impacto negativo na saúde e nutrição da população, e migração em massa do campo para a cidade, com a mecanização e o aparecimento de fábricas, mudando assim hábitos e o ambiente diário de vida das pessoas. E o que é que alterou assim significativamente? A exposição ao sol e vitamina D. As pessoas deixaram de trabalhar ao ar livre.
E aqui no último ponto que eu falo de sedentarismo e saúde em geral, as pessoas também deixaram de usar a força braçal, a força física nos seus trabalhos do cotidiano. O facto de passarem a trabalhar dentro de fábricas e em escritórios em que a exposição solar não existe, o organismo deixa de produzir a quantidade necessária de vitamina D. Portanto, a vitamina D, que não é uma vitamina, chamaram-lhe vitamina quando foi descoberta, a vitamina D3, é de facto uma hormona, um precursor do hormona, é um esteroide, tem um papel fundamental na regulação do cálcio para a saúde dos ossos. Mas ela é muito mais do que isso. A vitamina D, eu posso-vos dizer que é um regulador da imunidade no organismo. Ela está presente em todas as células. E, portanto, hoje em dia, mais de 80% da população mundial tem deficiência de vitamina D. A mudança de hábitos alimentares, o crescimento da urbanização, das zonas urbanas, levou à dependência crescente de alimentos processados e industrializados, geralmente, na generalidade das vezes, pobres em nutrientes e ricos em ingredientes inflamatórios, como os açúcares, os amidos, os óleos de sementes, os óleos vegetais de sementes, um, altos níveis de açúcar, e portanto isto levou a dietas desequilibradas e à aparência e ao surgimento de deficiências nutricionais graves. No que diz respeito à biodiversidade também, como já vimos, larga escala de produção de muito poucas culturas, o trigo, o milho, a soja, o óleo de palma e pouco mais. E, obviamente, a redução da diversidade alimentar implica a falta de nutrientes variados na dieta da população. Também o impacto da poluição, também analisamos. Claramente, o crescimento da indústria e a urbanização contribuíram para a poluição do ar, dos solos, dos recursos hídricos, na água para consumo humano. E, obviamente, o impacto direto na perda de qualidade dos alimentos e da qualidade nutricional. Também, no que diz respeito aqui ao impacto da poluição, os alimentos podem e estão contaminados com substâncias poluentes e tóxicas. Portanto, aqui um resumo aqui, sedentarismo e saúde em geral, posso-vos ainda mencionar aqui o aparecimento de problemas como obesidade, doenças cardíacas, diabetes, a menor atividade física, o trabalho que deixou de ser braçal, físico, passa a ser sentado, passa a ser mecanizado em frente a uma máquina, tem também um impacto negativo no metabolismo e na utilização dos nutrientes por parte do organismo. Portanto, tudo isso leva ao aparecimento das doenças modernas. Portanto, Revolução Industrial pode ter sido o início de uma era fantástica, que de facto é uma era fantástica, mas pode estar a anunciar o fim da humanidade, desculpa-me, entre aspas, mas temos que ser realistas. E se não recuperarmos o equilíbrio entre o desenvolvimento e a sustentabilidade do planeta, então isto não vai ter um resultado muito positivo para nós. Enquanto isso, enquanto os governos e os grandes poderes mundiais discutem como chegar a esse equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade do planeta, nós temos que sobreviver. E qual é hoje, como é que está identificada hoje uma maneira de nós podermos melhorar a nossa nutrição, não a nossa alimentação, mas a nossa nutrição. Claramente, desde a Revolução Industrial, se tem observado uma resposta à deficiência nutricional através do crescimento da indústria de suplementos nutricionais. Portanto, nota-se uma ascensão da indústria e que surge em resposta à deficitária qualidade nutricional dos alimentos no pós-Revolução Industrial. Na década de 1940, os suplementos alimentares começam a ser vendidos logo após a Segunda Grande Guerra e existem algumas tendências que impulsionaram o seu crescimento. Nos anos 70, o aumento do interesse por dietas equilibradas e saúde preventiva leva ao aumento da consciencialização. Nos anos 80 e 90, que surgiram os movimentos fitness e de perda de peso,
ganho muscular e desempenho, portanto, todo um mote do estilo de vida saudável. Também as novas pesquisas científicas, estudos que fazem a ligação entre deficiências nutricionais e doenças crónicas autoimunes que começaram a aparecer, e, portanto, as pesquisas científicas começam a ligar essas novas doenças com às deficiências nutricionais, e também a grande importância, que é mesmo muito importante, do marketing e da publicidade, feita por celebridades e influenciadores, portanto, a promoção de suplementos como soluções rápidas e eficientes em algumas situações de ausência de saúde. Portanto, aqui um pequeno resumo também. É um mercado multimilionário. A variedade de produtos, vitaminas, minerais, extratos probióticos, todos os dias surgem coisas novas no mercado em todos os cantos do mundo. No entanto, há aqui benefícios. De facto, a suplementação permite ter uma resposta eficaz a lacunas nutricionais. Os riscos, e eu alerto para estes riscos, e eles são verdadeiros. A suplementação pode levar a uma falsa sensação de segurança ao substituir uma dieta equilibrada. Portanto, cuidado. Suplementar não é substituir uma dieta equilibrada. E também a existência de produtos de baixa qualidade no mercado devido à falta da regulamentação. Portanto, é todo um mercado demasiado grande e que muitas vezes, às vezes nem é falta de regulamentação, mas a falta de fiscalização. Portanto, uma duplicidade aqui. Então, os suplementos são um complemento e não são, em momento nenhum, substitutos de uma dieta saudável, e devemos sempre, sempre priorizar alimentos nutritivos, atividade física e bem-estar. A chave para atingir a saúde. Ponto de situação. Até agora falamos sobre os alimentos, neste momento são muito pobres em nutrientes, também o acesso difícil a alimentos naturais, a falta de tempo na nossa vida hoje em dia para cozinhar comida saudável e, finalmente, também o facto de que a suplementação pode ser ineficaz se mal utilizada ou se de baixa qualidade, se não houver confiança nos produtos. Isto leva então a que comecem a surgir a palavra natural, alternativas naturais entre a indústria de suplementos. Então há uma crescente procura por produtos mais saudáveis, mais eficazes, mais seguros. Há uma insatisfação generalizada pelo consumidor no que diz respeito a produtos convencionais, quero com isto dizer sintéticos, processados em laboratórios, e é preciso uma resposta às deficiências da dieta contemporânea, mas também um alinhamento com as preocupações atuais de sustentabilidade e bem-estar. E esta questão da sustentabilidade é algo que tem também feito crescer a indústria de suplementação natural. Há uma evolução da consciência nutricional. Há uma crescente consciencialização sobre a relação entre nutrição e saúde do público, da população, dos consumidores. Os consumidores tornam-se mais exigentes, né? Preferem produtos naturais, sem aditivos, e há, consequentemente, um aumento da procura por suplementos naturais autênticos. O acesso à informação também permite que esta evolução da consciência nutricional aconteça. Com o evento da internet e redes sociais, são catalisadores, obviamente, para o acesso à informação. Portanto, obviamente os suplementos de origem natural ganham força como alternativa aos produtos convencionais, com foco em ingredientes naturais, com uma grande utilização de vegetais, ervas e superalimentos que têm com certeza maior eficácia, através de práticas sustentáveis, agricultura orgânica, embalagens ecológicas, e tudo isto atrai consumidores que são preocupados com a saúde e com o meio ambiente, a tal consciência da sustentabilidade. E aqui dou um pulinho para uma coisa muito, muito importante,
na indústria de suplementos alimentares, que é a importância das certificações internacionais, as certificações do orgânico, as certificações do não inclui alimentos geneticamente modificados, as certificações ISO internacionais, ou seja, tudo isto garante qualidade e segurança dos suplementos comercializados. Certificações com GMP e ISO aumentam a credibilidade e a confiança do consumidor, asseguram que a produção é feita com padrões rigorosos, desde a seleção dos ingredientes até à produção propriamente dita, garantem a realização de testes de pureza, de concentração do princípio ativo, da segurança dos produtos, garantem a transparência sobre a origem dos ingredientes, lá está, a fonte, de onde é que eles vêm e os respectivos métodos de produção, e fornecem informações detalhadas para escolhas informadas dos consumidores. Isto é muito importante. Então, há uma maior procura por suplementos naturais e de qualidade, os consumidores estão mais exigentes, focando-se na eficácia do tratamento e na responsabilidade, na ética associada a toda essa questão dos suplementos, e também as redes sociais influenciam escolhas e partilhas de experiências. Portanto, aqui estão os três maiores impactos no comportamento do consumidor. E a palavra sustentabilidade, que já nos acompanha aqui há alguns slides atrás, ela é crucial nas decisões de compra por parte do consumidor. As indústrias são obrigadas a adotar práticas ecológicas e o uso de ingredientes naturais para dar resposta às necessidades do mercado, às necessidades do consumidor, é o consumidor que manda, e, consequentemente, há um apoio a comunidades locais e à promoção da economia sustentável nessas comunidades locais, porque são elas que vão produzir comunidades de menor dimensão do que as produções intensivas, que são elas que vão produzir então esses alimentos, essas plantas que vão ser utilizadas na indústria de suplementação natural. E aqui uma grande verdade, desculpem. Uma das principais causas da doença é a má nutrição e, como eu já vos disse logo no início desta apresentação, os alimentos já chegam doentes à nossa mesa. Qual é a conclusão e qual é a realidade? Todos nós precisamos de suplementos. Agora, o que é que vamos tomar? Essa é a grande pergunta, não é? Em quem podemos confiar? Tantas escolhas, tantas opções. Sejam autodidatas, pesquisem, informam-se, leiam, acompanhem o Dr. Laia Ribeiro, se puderem, o quiroprático Eric Berg, os doutores Rupi da vida, que estão aí na internet. Há um monte de informação. E quando os influenciadores, os médicos, quem está a passar-vos informação pela internet, vos mostra as evidências e os estudos científicos, são essas que vocês querem ver. Quando eles estão a contar uma história e essa história tem base científica, tem publicações científicas, tem estudos clínicos associados, então essa é a informação que vocês querem ver. É nessa que vocês querem acreditar. Então, eu estou aqui hoje e confio em quem me convidou para realizar este webinar, a Duolife, em nome da Duolife, um convite direto da sua fundação, a World Healthy Living Foundation, e que têm como missão melhorar o padrão e estilo de vida de cada pessoa que conhecem. A Duolife, e eu agradeço desde já a confiança pelo convite que me fizeram. Estou aqui com um enorme prazer, é mesmo com muito prazer que estou aqui em nome da Duolife e da sua fundação com um papel educador, que é o trabalho da Fundação World Health Living Foundation, é o seu trabalho, é educar. E vejam bem, eles já realizaram mais de 1.600 conferências. Esta que estamos aqui a fazer hoje é um bocadinho de uma conferência, estamos a acrescentar, e mais de 170 mil participantes em todo o mundo. Se formos observar um pouco quem supervisiona a qualidade e a segurança dos produtos, o Conselho Científico da Duolife, é constituído por médicos, por doutorados, portanto, toda uma equipe
uma super equipe científica, e aqui apresento-vos o chairman do Conselho Científico, também um médico com cartas dadas na Dualife. Portanto, aqui deste lado do ecrã, vocês nem vale a pena, isto é um sem fim, é só uma amostra de como o mundo aprecia e agradece a qualidade dos produtos do Olive. Entre prémios e certificados para a garantia e para ganhar a confiança do consumidor, é um sem fim. Portanto, e por isso, com muito prazer, eu aceitei o convite deles para estar aqui. Terminando, já quase terminando, eu deixo só aqui um cheirinho de quais serão os temas das próximas edições de Falar por Aí. Teremos para cobrir este tema suplementação base, o que é que devemos todos suplementar. Todos nós, quase todos nós, somos, como eu vos disse há pouco, deficitários em vitamina D3. Portanto, arrisco-me já a dizer, vão testar-se, façam o teste, peçam ao vosso médico de família, façam o despiste da vitamina D3 e garanto-vos, a grande maioria das pessoas que estão aqui nesta audiência hoje vão estar deficitárias nesta hormona, nesta vitamina. Resta-me então agradecer-vos, deixar aqui mais uma provocaçãozinha, ou seja, quando não temos tempo para cuidar da nossa saúde, irremediavelmente temos que encontrar tempo para lidar com a doença que surge, e queria-vos convidar a falar por aí comigo. Sigam-me nas minhas redes sociais, Chemistry of Wellness, a Química do Bem-Estar. Eu escolhi o nome em inglês, também lancei isto agora mesmo. Lancei o nome em inglês porque é mais internacional. A Duolife é polaca e, portanto, quem nos está a ouvir desde a Polónia ou de outros países do mundo a representar a Duolife está a ver a tradução no YouTube, espero, assim espero. E, portanto, eu preferia um nome internacional para cobrir a amplitude, portanto, uma abrangência mundial. Mas vocês podem, com o meu contacto, qualquer dúvida que tenham, eu vou tentar, se não forem muitas, eu vou tentar responder a todas atempadamente, mas deixem os vossos comentários, as vossas perguntas aqui no YouTube também. E muito obrigada pela vossa atenção, foi um prazer estar convosco e desejo-vos uma feliz noitinha.